queria que você se apresentasse mais uma vez para os nossos telespectadores. Bom, meu nome é Alexandre, eu sou formado em Física, fiz doutorado em Astrofísica, né? Então, a área que eu trabalho. E sou casado, pai de 4 filhos, né? 4 filhos, né? Quantos anos, Alexandre? Então, tenho o Pedro, que tem 5 anos, o André tem 3, a Joana tem 1 ano e meio, e a Catarina, que nasceu em outubro, né? Sim, outubro, Está prevista para outubro, agora finalzinho de outubro aí tá para. Pelo jeito você vai me chegar, passar. Né? Vai Vou me passar. Passar. Né? Eu cheguei em 5, já tá. Quantos anos você tem? 31. 31, já está com 4 filhos. Que beleza. Alexandre, o que é astrofísica? Explica para o nosso pessoal aí. Astrofísica é uma astronomia moderna, podemos dizer assim, né? É a união da astronomia, ou seja, o estudo das estrelas, com a física, o estudo das leis que regem o universo. Então, se juntou isso, mais ou menos por volta de 1900, criando a astrofísica. Porque até 1900 só se estudava as estrelas, o movimento dos corpos, como que, enfim, funcionava essa dinâmica. Mas não se tinha uma lei que regia esse comportamento propriamente dito. Ou melhor dizendo, essa lei, ela não era bem unida às leis da física moderna que surgiam na época. Então, a partir dessa época, se casou muito bem as duas coisas, né? E surgiu a astrofísica. Então, para algumas pessoas colocam o surgimento da astrofísica ali com Isaac Newton, final de 1600, né? Mas, propriamente dito, a astrofísica surgiu em 1900. Então, é a física das estrelas, basicamente isso. Entendi. Ô, Alexandre, tem várias coisas interessantes na sua vida que eu não posso deixar de perguntar, né? O que faz um rapaz moço desse, com 31 anos, já ter 4 filhos? Nesse mundo que ninguém mais quer ter filho, né? A Europa, os governos estão oferecendo dinheiro, oferecendo vantagem para os casais terem filhos e parece que não está acontecendo, né? A descoberta, não só minha, mas a minha esposa também, né? Porque precisa alguém topar, né? Topar, né? A descoberta minha e da minha esposa da grande beleza que é a proposta da igreja para a família, para o casamento. Sei. O entendimento de que o casamento é uma verdadeira vocação cristã. Sei. E é possível ser santo por meio do casamento. Ora, se é uma verdadeira vocação, um caminho de santidade exige naturalmente generosidade. O que é um padre santo? O padre santo é aquele sujeito que se entrega totalmente ao sacerdócio dele, né? Um consagrado santo, se integra totalmente à sua consagração. Um pai de família santo é aquele que se entrega totalmente ao projeto de Deus para a família, que é gerar e educar os filhos. Crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar-os. Então, com generosidade e, por que não, muita audácia, né? Confiando na ajuda de Deus sempre, né? Trabalhando, né? Temos que trabalhar, ter a nossa renda, enfim, mas confiando que Deus vai prover, né? Deus proverá da maneira que for necessário. Então, essa vocação matrimonial, essa descoberta da vocação matrimonial, que grandeza que é, está aberto à vida, né? Está aberto à vida. Eu costumo dizer que só conhece a felicidade de quem tem bastante filho, quem tem bastante filho. Eu dizia para o Alexandre hoje, no almoço, a gente almoçou, você vai ser muito feliz. Ele disse, não, já sou feliz. Eu já sou feliz. Gostei muito da sua resposta, né? Às vezes, não você não, já sou. Eu vou para casa almoçar, e já antes de entrar em casa, né? Ou seja, eu estou chegando com o carro em casa, eu já escuto a gritaria das crianças, né? Brincando e correndo e pulando e às vezes brigando também, né? E eu escuto essa gritaria e eu fico imaginando aqueles casais que chegam em casa e por escolha própria, está tudo silencioso. Não tem barulho. Eu escuto no máximo um latido às vezes, né? No máximo um latido, por escolha própria, né? Não aqueles que infelizmente não conseguiram, né? Claro. Acontece, né? Mas aqueles que por escolha própria chegam em casa e está tudo silencioso, estão sozinhos, o cônjuge nessa situação geralmente se trabalha muito, então a pessoa fica sozinha, deve ser muito triste, né? Então lá em casa não tem tristeza, a gente chega e está sempre uma bagunça, né? Todo mundo pequeno, correndo e fazendo onde tem 4, 5 filhos não tem tristeza. Pode ter até choro, mas é um choro que a gente sabe que é choro de criança, né? Tem um chorando aqui, outro rindo lá, e aí todo mundo se consola, né? Agora, Alexandre, outra coisa, né? Como é que você optou por essa vida de físico, de astrofísico? Você já esteve até fazendo curso lá no Vaticano, né? No Observatório do Vaticano, que lá é um dos mais
antigo do mundo, né? Sim, é o mais antigo do mundo, né? Quando é que foi fundado, mais ou menos? Foi fundado aproximadamente na época da reforma do calendário, né? Ou seja, 1580. 1500. Mas, por volta dessa época. É que não surgiu no início com esse nome, né? Começou primeiro uma instituição ali, alguns padres que cuidavam da questão do calendário, que é muito importante para a igreja, por causa da data da Páscoa e outras coisas assim. Calendário. Né? E aí foi evoluindo, né? E o Observatório Astronômico do Vaticano mesmo acabou com esse nome surgindo mais tarde. Mas ele tem raízes já desde a época da Reforma. Alexandre, e o Observatório do Vaticano hoje, ele é bem atual? Ele acompanha o desenvolvimento científico da atualidade? Porque eu li que quando lá o LHC, o Large Hadron Collider, aquela máquina gigantesca que foi construída lá entre a Suíça e a França, né, que tem 20 km de comprimento, né, que comprovou aí toda a existência do Big Bang, bóson de Higgs, etc. Eu vi uma notícia que quando deu problema lá no LHC, algumas pessoas do Observatório do Vaticano foram participar do consórcio para consertar aquela máquina? Sim, ele é bem ativo. Eles têm um telescópio bastante moderno nos Estados Unidos, no Arizona. Então, quem trabalha no Observatório do Vaticano não trabalha só ali, eles trabalham em universidades também, né? Então tem o Observatório do Vaticano, mas eles têm um emprego de professores e pesquisadores em outras universidades. Entendi. Em várias universidades ao redor do mundo aí. Entendi. E continuam com pesquisas frequentes, né? Alexandre, você tinha me dito hoje também, a gente se encontrou um pouco hoje rapidamente, e o Alexandre estava me contando que você era uma pessoa que não tinha religião, não tinha se dizia ateu? Era ateu. E hoje você é um homem religioso, que agora a gente te conhece melhor, né? Uhum. Como é que foi essa virada aí? Então, eu entrei eu sempre gostei muito de ciência. Gostei muito. Desde pequeno eu lembro que os meus melhores presentes eram quando meu pai me dava algum kit de química, alguma coisa de ciência, Seus pais eram religiosos? Não. São católicos. Não são religiosos. São católicos, mas não praticantes, né? Mas aí como é que foi essa evolução sua até hoje? Hoje você é um cientista católico, religioso, convicto. Sim. Como é que chegou até aí? É interessante porque tem muitos jovens nos assistindo agora, Alexandre, que de repente fica assim, dúvida, será que a ciência, a fé, não vai atrapalhar a minha ciência? Entende? Essa questão de dogma, será que isso aí não é um misticismo falso da igreja? Como é que você deu essa passada? Aí, depois do final da faculdade, eu passei por uns problemas pessoais, o que me causou uma tremenda depressão na época. Depressão, né? Por causa dos problemas pessoais. E isso foi muito bom. Hoje eu vejo como uma coisa muito boa. Porque antes disso, eu estava cheio de mim. Muito orgulho pelas coisas que estudava, pelo prestígio profissional, né? Na faculdade, recém-formado. Então, Paulo fala que a ciência incha, né? A gente não tomar cuidado. Né? A caridade edifica, né? Mas a ciência incha, né? Muito cheio de mim, né? Com propostas profissionais bastante interessantes para ir para os Estados Unidos, para ir para a Europa, né? Então, quando eu entrei nessa depressão, eu descobri que essas coisas realmente não tinham valor. E fui procurar o que tinha valor, aquilo que era perene, né? Que não faltava, né? E aquela experiência, né? No momento do desespero, eu disse, Senhor, me dá um sinal de que tu existe, né? Se Deus existe e pode resolver esse meu problema, me dá um sinal que existe. E eu senti uma paz imensa, passou a depressão. Fiquei curado. Interessante. Isso que você está dizendo aí, Alexandre, eu gostaria de fazer um pequeno parênteses aqui, né? Muitas pessoas na história da igreja fizeram isso. Questionaram Deus. Eu me lembro aqui, assim, de um fato marcante, que foi lá no ano 500, né? O Clovis, o primeiro rei franco, né? Cuja esposa era católica, Clotilde, que era uma bárbara, mas já convertida por São Remígio, e ela tentava convencer o marido, que tinha 25 anos, o Clovis, né? E ele, numa batalha decisiva dos francos contra os alamanos, ele no meio da batalha, ele estava perdendo a batalha. E ele sabia que se ele perdesse aquela batalha, acabava o reino franco. E veja como é que é interessante. Depois nós tivemos um Carlos Magno na Franco, que foi um imperador cristianíssimo, né? Bom, e no meio da batalha, ele conta, os historiadores, que ele desceu do cavalo numa colina e ele colocou para Deus: Jesus, se você é mesmo Deus, que Clotilde vive falando no meu ouvido,
Que mulher fica falando no ouvido. Então, Jesus, faça eu ganhar essa batalha aqui, que se eu ganhar, eu vou ser batizado. E ele ganhou. Entrou na Catedral de Reims, mais ou menos pelo ano 496, 500, foi batizado com 3.000 soldados francos. Ali começou a França, que é chamada a filha mais velha da igreja. Então, interessante, né? E com Constantino também, lá no ano 313, mais ou menos aconteceu isso, né? Quer dizer que você viveu uma experiência parecida com essa. E Deus respondeu naquele momento. E aquele foi o que eu chamo de a minha conversão no coração, né? E depois disso, aí então tinha os conflitos, né? Porque, puxa, eu estava impregnado daquela visão de que a ciência e a fé não se misturam, né? Que a religião é contra a ciência e tal. E aí o que eu fiz? Como eu sempre gostei muito de estudar e sempre vi no estudo um suporte muito forte para a minha vida, eu fui ler o Catecismo da Igreja. E eu devorei o Catecismo da Igreja, literalmente. Foi ler o Catecismo da Igreja? Fui ler o Catecismo da Igreja. Devorei, na verdade, o Catecismo da Igreja, porque a hora que eu comecei a ler, eu não conseguia mais parar, porque era maravilhoso. Era um mundo que eu nunca tinha conhecido. E olha que eu fiz catequese de primeira comunhão, catequese de crisma, mas por alguma razão, não por ineficiência dos catequistas, mas por alguma razão aquilo entrava por um ouvido e saía pelo outro. E quando eu conheci o catecismo... Não tinha ressonância. Não tinha. Não ficava. Quando eu conheci o Catecismo da Igreja, já adulto, na época fazendo mestrado, quase começando o meu doutorado, aquilo transformou a minha visão do que era a Igreja Católica e o que é a doutrina católica. Olha, Alexandre, você me ajuda a confirmar uma coisa aqui. Eu não faço um programa na Canção Nova, eu não faço uma pregação na Canção Nova sem eu consultar isso daqui. Uhum. A partir do momento que o Papa João Paulo II diz que isso aqui é o texto de referência da fé católica, acabou, nós não podemos ensinar nada diferente do que está aqui. Sim. Ou pelo menos contrário ao que está aqui, né? Sim. E eu fico feliz de ver que vê que a sua edificação espiritual foi feita em cima do catecismo. Sim. Que beleza. Aí houve a minha conversão intelectual, digamos assim. Passei a entender realmente, né, qual era a relação da fé com a nossa vida, da fé com a ciência, enfim. E aí, a partir daí, um mundo... E quando você descobriu a fé, você não enfraqueceu o seu gosto pela ciência? Não, muito pelo contrário, porque aí eu descobri que a fé, bem compreendida, aprofundada, ela dá dimensões nunca antes imaginadas para um cientista, né? Ou seja, toda aquela beleza que a gente vê na ciência e que para um cientista não passa de beleza, para a gente que tem fé, aquilo além de beleza mostra um propósito, uma existência de Deus e o propósito de Deus para a criação, né? Ou seja, aquela beleza que eu já conhecia na ciência, nas equações, na ordem do universo, passou a ter sentido. Antes eu só admirava aquilo, mas não tinha sentido. É como se você olhasse um quadro bonito. Passou a ter um autor, né? Passei a entender o quadro, digamos assim. Entender o quadro. Antes eu só admirava, bonito. Então, mas agora eu entendo ele, né? É aquilo que diz lá o livro da sabedoria, né? Olhando as obras, encontrou o artista. Isso, foi isso que aconteceu. Então a fé... Porque o eclesiástico, a sabedoria fala, são insensatos aqueles que, olhando as obras, não conseguem identificar o artista. Ele põe um artista com A maiúsculo. Sim. Né? É o capítulo 13 da sabedoria. É isso aí mesmo, né? Sim, é isso mesmo. E aí a fé, então, dá um sentido completamente novo para a ciência e uma motivação completamente nova para fazer ciência também, né? Né? Completamente nova, né? É como o senhor estava falando do catecismo, né? E quando a gente conversou, que é como se Deus mesmo levasse a gente a fazer a ciência, né? A partir desse momento, né? Levasse pelas mãos, está no catecismo, né? E tem uma passagem aqui no catecismo, eu quero que você fale um pouco para a gente, daqui a pouquinho. Eu sei que você deixou ali com a Fernanda um slide que mostra alguns cientistas, grandes cientistas. Cientistas que foram pioneiros nas suas áreas e sem os quais a ciência não teria se desenvolvido, né? Né? E que foram católicos de uma vida espiritual muito intensa. Muito intensa. Muito intensa. Então, eu vou pedir para você, Alexandre, desdobrar um pouco disso, mas antes eu queria colocar aqui o que o catecismo diz para nós sobre a ciência e a fé. É uma citação do Concílio Vaticano II, né, muito interessante, da Gaudium et Spes, número 36. Diz assim, se a pesquisa metódica, aquilo que a gente faz no laboratório, faz
na mão, né? Se a pesquisa metódica em todas as ciências proceder de maneira verdadeiramente científica, segundo as leis morais, aí é uma coisa interessante, né? Também, né? Na realidade, nunca será oposta à fé. Nunca será oposta à fé. Tanto as realidades profanas quanto as da fé originam-se do mesmo Deus. Ou seja, o mesmo Deus que nos deu a razão, nos deu a fé. Mas ainda, quem tenta perscrutar com humildade e perseverança os segredos das coisas, ainda que disso não tome consciência, é como que conduzido pela mão de Deus, que sustenta todas as coisas, fazendo com que elas sejam o que são. Comente isso um pouco, Alexandre. É isso, né? A partir daquele momento em que você tem a luz da fé, você entende a ciência de uma maneira mais ampla. E aí passa a ter mais vontade ainda, mais esforço para fazer ciência, para pesquisar. E agora, como se você tivesse Deus do seu lado, dizendo, é isso mesmo, vamos pesquisar, vamos entender melhor a natureza. Para quê? O conhecimento pelo conhecimento? Não. Né? A ciência tem uma finalidade, que é o homem entender melhor o seu lugar no universo e servir isso ao próprio homem, como conhecimento e como serviço, como tecnologia, enfim. Né? E é importante essa questão das leis morais. A ciência não está isenta da moral. Né? Não, né? Hoje se procura, né, dizer que a ciência ela, está acima da moral. É neutra, ou em alguns casos até está acima, né? Eu posso pesquisar o que eu quiser, da maneira que eu quiser, desde que isso traga algum progresso. Ou seja, os fins justificam os meios, né? Não pode, né? Não é assim, né? Então temos que tomar cuidado com isso. E a fé ilumina bastante esse aspecto. O cientista que tem fé, ele se sente amparado. Teria sido isso, Alexandre, que motivou tanto padre a ser grande cientista? Nós temos grandes padres, nós vamos mostrar daqui a pouco, especialmente os jesuítas, né? Foi isso que levou, quer dizer, o entendimento da correlação da ciência e a fé vinda do mesmo Deus, que levou, quem sabe, esse grande número de padres a serem grandes cientistas? Eu acho que isso, e principalmente o apoio que a igreja sempre deu a que as pessoas estudassem muito, que é o contrário do que se diz, né? A igreja sempre incentivou que as pessoas que pudessem estudassem muito. Estudassem muito teologia, estudassem muito filosofia. A igreja sempre ofereceu, né, sempre que possível, ofereceu escolas, não só para os ricos, escola para os pobres também. Podemos olhar o exemplo dos jesuítas que vieram aqui para o Brasil, dar aula para os índios. O que um índio poderia dar de retorno para eles? Eles davam aula para os índios. Então, esse incentivo da igreja ao estudo, à cultura, né, ao homem se elevar mais intelectualmente para atingir a Deus, fez com que muitas pessoas que tinham vocação religiosa e que amavam estudar, porque conheciam isso e eram incentivados pela igreja, estudavam ciência também. E o mesmo acontece com os leigos, né? Muitos leigos que tinham um gosto por estudar ciência e tinham alguma formação religiosa percebiam a necessidade de estudar mais filosofia e teologia, né? E foram se aprofundando e foram grandes cientistas e grandes católicos. Alguns chegaram a escrever sobre isso, enfim, né? De onde você acha que vem, Alexandre, essa mentira, essa blasfêmia de que a igreja é obscurantista, que a igreja travou a ciência, sendo que a gente sabe que desde lá, da época acho que do Império Romano até hoje, houve inúmeros cientistas ao longo de toda a história da igreja, né? Então, de onde é que vem? Ignorância por falta de estudo, basicamente. Se as pessoas estudassem mais história, em primeiro lugar, estudassem história, perceberiam que nada disso é verdade. Mas há um componente de má fé também claro, aí, não é? Claro, há um componente de má fé, né? A partir do momento que a pessoa ela não gosta da igreja, por ignorância, porque quem conhecesse a igreja, eu acho que se todas as pessoas conhecessem a doutrina e a igreja, seria muito raro encontrar alguém que fosse contra a igreja, né? Então, por ignorância e má fé também acabam atacando a igreja. Tem um livro que eu escrevi, deixa eu ver se ele está aqui, Uma História que Não É Contada. Esse livro eu coloco uma quantidade incrível de cientistas ao longo da história da igreja, muito baseado nos estudos do Thomas Hood, do Daniel Hoops. E uma das coisas muito interessantes que tem um doutor ele é doutor em História da Ciência,
né, o doutor Stanley Jack, um americano, ele diz o seguinte: por que o Ocidente evoluiu tanto cientificamente e o Oriente, mais ali amarrado nas religiões orientais, não desenvolveu tanto? Ficou bem atrasado mesmo. Ele coloca, o fator foi religioso. Acontece que aquelas religiões orientais, o budismo, o islamismo, mesmo o shintoísmo, eles não acreditavam que Deus, embora acreditando em Deus ou deuses, né, eles não acreditavam que esses deuses tinham estabelecido leis que pudesse a gente estudar, conhecer e aplicar em outras coisas. Então, travou o desenvolvimento científico. O Stanley Jack coloca isso. O Ocidente não. A Igreja, como especialmente a Igreja Católica, que entendeu que o mundo foi estabelecido em cima de leis, de ordem e tal, então Stanley Jack diz, então a Igreja passou a estudar essas leis, dominar e aplicar essas leis na física e na química. E aí o desenvolvimento do Ocidente foi impressionante. Deixou Exatamente. O Oriente para trás completamente. Né? Então, o fator religioso, né? Essa é uma coisa interessante. Bom, vamos conversar um pouco sobre esses grandes cientistas católicos que deixaram essas grandes contribuições. Você quer que a Fernanda comece a mostrar aí os slides para a gente? Pode passar, eu comento dele. Vai aparecer aqui no slide, aqui na tela, na sua televisão, algumas referências que a gente vai mostrar para você de grandes cientistas, muitos deles padres, que tiveram aí um grande desenvolvimento. Bom, eu peguei alguns cientistas, eu fiz uma seleção, tentando pegar pioneiros ou precursores de algumas áreas, pessoas realmente fundamentais naquelas áreas. Tem muito mais gente. Tem muito mais gente. Então eu precisei pegar alguém. O critério era esse, pessoas que eram precursoras na área e que eram, no caso, todos católicos muito praticantes. Bom, eu gostaria de mostrar aqui esse livro, Ciência e Fé, que é um livro que tem esse assunto que nós estamos conversando. Já conversamos um pouco com o Alexandre, na conversa anterior, e aqui também, né, muitas referências sobre isso, mostrando basicamente o quê? Que a fé e a ciência são dois dons que nós recebemos de Deus. Por isso não pode haver antagonismo entre eles de jeito nenhum. Tem outro livro que eu já falei também, uma história que não é contada, onde eu mostro nesse livro o quê? A maravilha que a igreja fez, inclusive na área da ciência, não só na área da fé, porque, como você sabe, as primeiras universidades do mundo, quem fundou aqui no Ocidente foi a Igreja Católica, né? A Universidade de Oxford, de Cambridge, Sorbonne e Bolonha na Itália, e Companhia Limitada, né? Então, ninguém pode dizer que a igreja é obscurantista, que a igreja travou o desenvolvimento, é o contrário. A igreja foi aquela que fomentou o desenvolvimento científico e tecnológico. Basta conhecer a história da igreja, a história dos jesuítas principalmente, né? Alexandre, você estava conversando então, começando a falar dos grandes cientistas católicos, alguns exemplos, talvez os mais importantes, que foram inovadores. Então fique à vontade. Isso. Então eu peguei algum de cada área, né, dos mais importantes. O primeiro que eu selecionei foi o Ampère, que para qualquer pessoa que tenha estudado física, Ampère é o pai do eletromagnetismo, né? Sem dúvida. Ele fez experiências aí que são fundamentais na teoria eletromagnética, unindo a ideia de corrente elétrica, a ideia de campo magnético, e era um católico profundamente praticante. O senhor sabe que ele era amigo do Ozanam, né? O fundador Frederico Ozanam. Isso. Ele era bastante amigo, e o Ozanam, quando foi estudar em Paris, fazer faculdade de Direito, ficou hospedado sob os cuidados da família do Ampère. Ficou na casa dele, ele estava na Sorbonne. Fazia Direito. Beleza. Outro é o Pasteur, né, que é o pai da microbiologia, estudou como é que os organismos são capazes de gerar as doenças e fez uma série de experimentos. Era também um cientista muito católico e que tinha uma visão social muito forte. Ele fez várias pesquisas para melhorar o desenvolvimento da indústria na França, na época dele. Pesquisa na área de química, que ele também trabalhou muito na parte de química. Só o desenvolvimento da microbiologia, só dele descobrir como é que as doenças acontecem, quanta vida não foi salva aí, né? Sim, exatamente.
Graças a Deus. A gente vê aquilo que o Vaticano II falou, quer dizer, quem faz a pesquisa metódica com seriedade, com moral, é meio que guiado pela mão de Deus. Exatamente. Né? Então, esses daí são dois pais nas suas áreas, pessoas sobre as quais não há a menor dúvida da importância fundamental dentro da ciência. Né? Aí tem outros ainda que a gente pode passar. O Lavoisier, que as pessoas costumam dizer que ele é, para a química, o equivalente do que é o Newton para a física e para a matemática. Né? Ele é o pai da química moderna. É o sujeito que descobriu, por exemplo, a lei da oxidação, que explica a combustão. Algumas pessoas atribuem a ele a identificação da estrutura da molécula de água, ainda que haja uma certa controvérsia sobre isso, mas ele que estudou as reações de oxidação, né, identificou isso, ácidos, enfim, e também um cientista profundamente católico, né, que soube defender a sua fé e, inclusive, fomentou a criação de universidade católica na França para a formação das pessoas. E outro que a gente pode ver ali é o Georges Lemaitre, que era um jesuíta, então ele está de batina, né? A gente vê ele ali com o Clergyman. E é o pai da cosmologia, é o autor da teoria do Big Bang, né? Pelo menos do ponto de vista teórico. Ele propôs isso num artigo de 1927, 2 anos antes da observação do Hubble, do Edwin Hubble, comprovando isso experimentalmente. Então o Lemaitre propôs isso teoricamente a partir da teoria da relatividade do Einstein, que aí não tinha nem 10 anos. Ele pegou aquela teoria, que o senhor sabe que é super complicada, uma matemática dificílima. Cálculo tensorial. Poucas pessoas dominam hoje, e na época dele, menos ainda. Poderia botar numa mão as pessoas. Quando eu fiz, Alexandre, o doutorado no ITA, eu tive essa cadeira, cálculo tensorial, que foi desenvolvido pelo Einstein. Assim como Isaac Newton desenvolveu o cálculo diferencial integral, o Einstein desenvolveu o cálculo tensorial. Quando acabou o curso, o professor, Dr. Jerzy Tadeu Cielava, um homem que trabalhou, inclusive, na NASA, um tempo era um polonês. Ele disse na sala de aula assim, a gente pode contar algumas centenas de pessoas no mundo que conhecem isso aqui. Isso hoje, nessa época. Imagina na época do Lemaitre, menos de 10 anos depois. Que a 1927 ele lançou a teoria, a relatividade geral do Einstein foi em 1918, mais ou menos. Sim. Então, era um pioneiro. E ele foi quem propôs a teoria do Big Bang a partir do estudo teórico da relatividade geral. Então, é um trabalho assim, de uma dimensão difícil de quantificar. Né? Hoje, toda a cosmologia moderna está baseada na ideia do Big Bang, que foi o outro programa, né, que a gente fez sobre a cosmologia e tratamos sobre o Big Bang. Exatamente. Então, o Mendel, Gregor Mendel, né, era um monge agostiniano e é o pai da genética. E o senhor sabe que ele trabalhou, olha, a capacidade desses homens de trabalhar é inacreditável, né? Ele trabalhou com mais de 28 mil pés de ervilha para poder deduzir a partir dali as leis da genética. Tem 28 mil pés? Coisa maravilhosa. Ele escreveu que aquilo era realmente um trabalho que era difícil de ter coragem de começar a desfazer, mas que ele via que só a partir dessa sistematização ele poderia deduzir dali alguma lei. 28 mil pés de ervilha para poder fazer seleção genética deles, cruzamentos, identificar as leis da genética a partir disso dali. Ou seja, um sujeito que era um religioso, mas que tinha uma capacidade de seguir um método científico impecável. Porque, inclusive, ele tinha vários dos experimentos dele, ele tinha amostras para fazer, né, testes separados para poder ver se não estava acontecendo alguma seleção, enfim, coisas que são padrão hoje na ciência, né, um precursor aí na área, sem dúvida. E sem a genética, a medicina hoje, o que seria da medicina hoje sem a genética? Não dá, né? Baseado tudo nisso. E ele é o pai da genética. Outro que eu selecionei é o Cauchy. Esse é menos conhecido do público em geral, mas não existe estudante de engenharia ou de qualquer ciências exatas ou de matemática que não conheça o Cauchy já desde o início do curso. Porque ele desenvolveu a análise infinitesimal, ou seja, um formalismo do cálculo
que é o que a gente estuda na universidade, né? Eu dou aula de cálculo, sou professor de cálculo e de física, então todo aquele formalismo da análise não surgiu com o Newton. O Newton deu o chute inicial do cálculo e propôs muitas coisas, mas o formalismo não é dele, o formalismo é depois. E um dos grandes matemáticos que conseguiram formalizar o cálculo foi o Cauchy, além da toda a teoria de grupos que surgiu na época dele. E também um católico muito devoto, muito praticante, e que morreu, para você ter ideia, ele era, pouco antes de morrer, algumas horas antes de morrer, ele ainda estava com o cardeal lá de Paris, e disse que ele morria, mas sabia que o trabalho dele entraria para a história, sem dúvida. Não existe hoje qualquer trabalho em matemática, na área de análise, que não esteja calcado no trabalho do Cauchy. Alexandre, esses são só alguns casos que nós colocamos aí no slide, mas tem muito mais gente. Muito mais gente, muito mais Quem gente. você poderia citar além desse? Por exemplo, o Galileu, né? Era profundamente religioso. O Newton, que não era católico, mas era muito religioso. O senhor sabe que boa parte da vida, da produção intelectual do Newton não é em física e matemática. Não é em física e matemática, é em teologia. Ele escreveu muito sobre teologia e alquimia, que era uma espécie de precursora da química moderna. O que fazia, Alexandre, esses homens juntarem assim de maneira tão forte a religião, a teologia com a ciência? Padres, teólogos, como Georges Lemaitre, como né? Nós mostramos aí o Mendel. O que estava por trás disso? A formação, né? Uma boa formação intelectual, da qual eles viam que era necessário estudar tão profundamente a ciência quanto a teologia. Uma boa formação intelectual leva a gente necessariamente a querer ampliar o horizonte do conhecimento, porque todo o conhecimento sobre a natureza, sobre o universo, é de Deus. Tudo que é verdadeiro, no fundo, está em Deus, né? Então, era isso. E por que hoje a gente encontra cientistas que se dizem ateus? Ou pelo menos... Ou é mais comum, né? É. Eu acho que o grande problema hoje que nós temos é que existe uma grande ignorância religiosa. Eu me explico. A universidade, que é o lugar de onde saem, né, os intelectuais, sim, ela não deixa de ser um reflexo da sociedade. São pessoas da sociedade que estudam, vão para a universidade, depois alguns acabam sendo professores, enfim. Como a nossa sociedade hoje vive um momento de muita ignorância religiosa, as pessoas não conhecem a sua fé. Pessoas não conhecem a fé que professam. Quantas pessoas são católicos não praticantes? O que é um católico não praticante? Acima de tudo, uma pessoa que não conhece verdadeiramente a sua fé. Então, como a universidade não deixa de ser um reflexo dessa sociedade, os cientistas hoje que aparecem também são pessoas que têm uma ignorância religiosa incrível. E o senhor sabe disso, a gente conversa, a gente conhece muita gente na universidade que diz acreditar em Deus, mas que não consegue, mas não professa uma fé. Por quê? Porque não conhece, né? Verdadeiramente não conhece. Então ele diz, eu acredito em Deus, mas é um ponto de vista mais agnóstico e tal. Ou seja, no fundo, você faz algumas perguntas para essa pessoa, ela não sabe coisas mais elementares da fé. Muitos não sabem nem mesmo que para o cristianismo Jesus é Deus. Muitos não sabem nem mesmo isso. O mais básico, né? Então, se a gente encontra muitos cientistas hoje ateus, é fruto desse fato de que na sociedade as pessoas não conhecem a religião em geral. Né? Agora, Alexandre, eu já não estou mais na universidade. Eu deixei a universidade em 2005, quer dizer, já tem aí quase 10 anos, e depois de 40 anos de trabalho na universidade, e hoje eu estou só na área da religião, só na área da fé. Mas você continua na área da fé e na área da ciência. Como é que você trabalha na universidade? Como é que hoje um jovem que quer fazer uma carreira científica, seja em qualquer uma dessas áreas, e ao mesmo tempo ele é religioso, ele quer levar a fé para dentro da universidade, como trabalhar isso hoje? Dentro dessa universidade que eles apresentam essas resistências contra a igreja, contra a fé. Acima de tudo, unidade de vida, coerência entre o que você professa e o que você vive. Se a gente é coerente com aquilo que a gente professa, a nossa fé, vive ela profundamente
e conhece a nossa fé com profundidade, as pessoas lhe respeitam. Lhe respeitam. Ainda que elas possam criticar a sua fé, a forma como você vive isso intensamente, há um respeito. Porque elas respeitam você justamente porque veem que você é um bom profissional, está interessado em fazer ciência de qualidade, está interessado em formar alunos com qualidade. Eles veem, não, é uma pessoa séria. Se ele é uma pessoa séria na sua profissão, também é uma pessoa séria na fé, porque aquilo que ele vive é o que ele fala, o que ele professa. Mas isso exige, dentro da universidade, naturalmente, que você conheça muito bem a sua fé, que domine o catecismo da Igreja Católica. Né? Se você não conhece a doutrina católica, a todo momento você vai ser cutucado para falar, colocar a posição da igreja, e aí você não vai ter resposta. E aí as pessoas vão dizer, bom, esse sujeito não tem base, ele é um bonequinho na mão do clero que o domina. Agora, se o sujeito conhece o catecismo profundamente, a ponto de saber explicar com dom de língua, a doutrina da igreja, que significa saber explicar para cada pessoa da maneira que aquela pessoa é capaz de entender aquilo, então as pessoas vão te olhar diferente, vão te respeitar. Agora, qual a importância que tem da parte profissional, da parte do trabalho, né? De alguém que é católico e que quer dar seu testemunho dentro de uma universidade hoje? Fundamental, né? O trabalho bem feito é participação no ato criador de Deus. Então, o sujeito que é católico... Repete isso, o trabalho bem feito... É uma participação no ato criador de Deus, né? Deus nos chama a trabalhar para participar da criação. Então o trabalho está ligado com a fé. Está ligado totalmente com a fé, né? De maneira que o trabalho bem feito, ele pode ser santificado. Assim como eu posso oferecer, né, o vinho e o pão para serem consagrados, porque são frutos do trabalho humano, eu posso oferecer o próprio trabalho bem feito, bem acabado, com intenção de que aquilo seja consagrado por Deus, santificado de alguma maneira, né? Eu posso fazer esse oferecimento, eu posso começar o meu dia de trabalho dizendo, Senhor, hoje que tudo isso que eu vou fazer aqui seja para a Tua glória, santificado por Ti, de alguma maneira. Pode ser feito. E aí um trabalho santificado vai me santificar também. Porque, claro, eu trabalhando dessa maneira, vivendo com espírito cristão, com intensidade cristã o trabalho e as dificuldades do trabalho, vou me santificar através disso. Essas dificuldades vão me santificar, me elevar espiritualmente. E, naturalmente, se isso acontece comigo, eu acabo levando isso para as outras pessoas. O meu trabalho ajuda a servir as outras pessoas, santificando elas também. Então, o trabalho tem uma dimensão incrível. A gente pode dizer que um mau trabalhador, um mau professor, um professor que não prepara a sua aula direito, que não estuda direito, é um mau cristão. É um mau cristão, sem dúvida nenhuma. Não é possível alguém dizer que é um bom cristão e não trabalhar direito. Porque isso, quando a gente vai para o trabalho, a gente participa dessa criação de Deus. Deus não puniu o homem com o trabalho. O homem já trabalhava no Jardim do Éden. Quando Deus colocou Adão lá no Jardim do Éden, era para cultivar o Jardim do Éden. A punição de Deus é sobre o cansaço, né? Quando Adão e Eva foram, né? Que não havia. Eles participavam desse cultivo do jardim, mas não se cansavam. Aquilo para eles era maravilhoso. Quando eles foram expulsos... Não havia o suor do rosto. Quando eles foram expulsos, o que Deus falou para ele? Você vai ter que agora, né, trabalhar e comer com o suor do seu rosto, o esforço. Então, o trabalho é uma coisa maravilhosa, querida por Deus. Deus nos chama a participar da criação de várias maneiras. Uma delas é o trabalho. A outra, para os casados, é gerando novas vidas, né? O senhor tem um texto bonito que eu li num dos seus livros, e o senhor diz que a única coisa verdadeiramente eterna que o senhor vai deixar aqui é a alma dos seus filhos, né? O fato de ter gerado eles, né? Sem dúvida. Deus chama os casais a serem criadores também, co-criadores com eles. Isso é um mistério muito grande. E toda essa espiritualidade do trabalho gira em torno disso, né? De eu ser co-criador com Deus aqui. Entendi. Alexandre, uma outra questão, mudando um pouquinho de assunto, uma outra questão que hoje traz muita discussão é a questão da evolução, né? Nós já conversamos um pouco lá sobre a questão
da cosmologia, tal, como é que o homem chegou, nós chegamos a hoje. Onde é que entra aí a ciência, onde é que entra a fé nisso, o que a igreja aceita, o que a igreja não aceita? Essa é uma questão que os jovens perguntam muito, tá? O que a igreja aceita de evolução, o que não aceita, a questão do Darwin, né? Sim. Veja bem, a teoria da evolução, por si só, não é um grande problema. A igreja não tem problemas com a teoria da evolução. Ela é aceita. A igreja aceita. Ela é aceita, porque a igreja não exige que o Gênesis seja interpretado literalmente em todas as passagens dele. Não em todas. Evidente que há muitas passagens da Bíblia, a maioria delas, que exigem uma interpretação literal. Isso a igreja exige. Né? Mas não que todas elas exijam isso. Isso já desde Santo Agostinho, né? Então, não é exigido pela igreja uma interpretação literal de que o homem tenha sido feito num ato só por Deus. Um ato só. O homem pode ter sido feito por Deus através da evolução. Deus criou homens através desse meio. Agora, uma das coisas que é exigida pela igreja como ato de fé, por exemplo, é que Adão e Eva existiram. Isso sim. Claro. Isso a igreja exige. Então, aí... Se eles não existiram, nós também não existimos. Né? E tem toda a questão do pecado, e a questão do pecado original, a narrativa bíblica, enfim. Isso sim, a existência deles é exigida, né? É um ato de fé exigido da igreja. Agora, a teoria da evolução em si não. Né? Como que se chegou a formar Adão e Eva, pode ter sido naturalmente pela teoria da evolução. Não há nenhum tipo de empecilho quanto a isso aí. Mais ou menos assim, numa linha do tempo, Alexandre, a partir lá do começo, até do Big Bang, até o homem, né? Isso deve ter passado aí quanto tempo, mais ou menos? As melhores estimativas que a gente tem para o Big Bang, ou seja, o início do universo, são algo em torno de 14 bilhões de anos. 14 bilhões de anos, isso é muito tempo. Inimaginável. É inimaginável, né? Muito tempo. Um ano já demora para passar 14 bilhões. A gente pode tentar fazer uma escala interessante no calendário. Um ano tem mais ou menos 12 meses. Então a gente pode dizer que mais ou menos um mês equivaleria a 1 bilhão de anos. Não, uma coisa grosseira. Um mês equivaleria a 1 bilhão de anos. Então o Big Bang foi no dia 1º de janeiro. Tá. A Via Láctea, que é a nossa galáxia, surgiu aí mais ou menos 10 bilhões de anos. Há 10 bilhões de anos. Fevereiro. Por ali, março, fevereiro, março. O sistema solar que a gente tem surgiu por volta de 5 bilhões de anos, né? A Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Então, passados aí quase 10 bilhões, mas a gente está fazendo um arredondamento ali por volta de julho, agosto, surgiu o sistema solar. A vida na Terra, os indícios mais confiáveis que a gente tem hoje, são de que a vida da Terra surgiu aproximadamente há 3 bilhões de anos atrás. Lá por 3 bilhões de anos atrás. A vida. Muito simples ainda, né? Muito simples. Não ainda a vida humana, com a alma... Muito longe disso. Não, imortal. muito longe disso. Não, vida simples, microbacteriana, formas muito elementares. Isso ali por volta de, então, outubro. A vida como a gente conhece dos animais, das plantas, essa já é muito mais recente, há menos de 1 bilhão de anos. Menos de 1 bilhão. Para ser mais exato, as formas mais comuns de vida que a gente conhece hoje surgiram depois de um evento na Terra que se chama né, explosão do Cambriano, aproximadamente há 500 milhões de anos atrás. Então já estamos em dezembro. Mas essas formas de vida eram muito simples, animais muito simples. Os dinossauros, a extinção deles aconteceu há 65 milhões de anos atrás. Já estamos aí, portanto, lá por dia 27 de dezembro. 65 milhões de anos? Milhões de anos atrás. Os dinossauros foram extintos. Já estamos no último bilhão, então. Estamos chegando já no final. Quase na nossa época, né? Isso está mais ou menos 27 de dezembro. O ser humano, a separação do ser humano... do ramo que deu origem aos hominídeos, ela aconteceu aproximadamente aí há 1 milhão de anos atrás. A separação dos hominídeos dos primatas. Não era humano ainda. Então já estamos por volta de 31 de dezembro. Esse primata, como é que você... Ele não era um macaco também. Ele era um antepassado dos macacos. Então havia um ancestral comum, que era um ancestral comum dos primatas, dos macacos e dos hominídeos.
Essa separação, acredita-se, essas datas são aproximadas, a gente ainda precisa fazer muita pesquisa sobre isso, né? Mas aproximadamente é 1 milhão de anos atrás. Nós podemos dizer que o homem não veio desse macaco que está aí. Não, de maneira nenhuma. Há comprovação científica para isso. Há comprovação e, aliás, isso nunca foi proposto. Nunca foi proposto que o homem veio desse macaco. Quer dizer, o homem vem de um primata que sempre se desenvolveu para chegar no homem. A gente tem um ancestral comum, a partir do qual se dividiu e aí gerou os primatas. E gerou os hominídeos. Entendi. A linha dos hominídeos é bastante longa, passa por várias espécies diferentes de hominídeos. Então, o homem mesmo, o Homo sapiens, como a gente conhece a nossa espécie, ela surgiu há 100 mil anos atrás só. Há 100 mil anos atrás. Em escala geológica, então, se o universo surgiu no dia 1º de janeiro, a nossa espécie surgiu às 23 horas e 59 minutos e 30 segundos. Nessa escala logarítmica aí, né? Nessa escala anual aí. Então, a nossa espécie é extremamente recente. Ou seja, tem um sacerdote jesuíta chamado George Coyne, que foi diretor do Observatório do Vaticano por quase 30 anos, astrofísico também. Ele diz que contemplar isso é maravilhoso, porque de certa maneira mostra todo o amor que Deus tem pelo homem. Há quanto tempo Deus estava preparando esse universo, Deus tem para o homem surgir, porque a gente sabe também do catecismo que o homem é a única criatura que Deus quis por si mesma. Ou seja, Deus quis o homem. Como a revelação ilumina a ciência, né? A partir desse dado, a gente começa a entender muita coisa, né? Exatamente. Então é maravilhoso você contemplar esse tipo de coisa, né? Tudo parece não. Muitos físicos hoje já estão falando realmente que todo o universo foi modelado para chegar no homem, né? A astrofísica hoje põe fé nisso? Ou não? Ou simplesmente olha isso com uma opinião a mais daí? Não, é que há duas maneiras de interpretar. O que é consenso hoje, na astrofísica e na física em geral, é que aparentemente o nosso universo é muito especial. Em que sentido? Você pega as constantes do nosso universo, se elas fossem levemente diferentes, o nosso universo talvez nem mesmo existisse. Ou tudo que a gente conhece seria completamente diferente. Vamos pegar um caso particular bem simples. A constante gravitacional que rege a força gravitacional, o peso das coisas. O peso das coisas. Não se sabe por que essa constante tem o valor que tem. Mas se sabe que se fosse um pouquinho diferente... Mudava tudo. Mudava tudo no universo. E provavelmente não teria condições de ter vida no universo. E é isso que é consenso. Agora, a interpretação que se dá a isso, aí tem divergências. Na filosofia tem uma ideia, uma explicação para isso que se chama princípio antrópico. Que é a ideia de que, as coisas acontecem de maneira a propiciar a vida, como a gente conhece a vida humana também. Porque se a gente pensar, a nossa vida é extremamente frágil, né? Extremamente frágil. Nosso corpo, por exemplo, se variar a temperatura um pouquinho, a gente morre ou de frio ou morre de calor. E não só isso, mais do que isso. Eu diria que a nossa vida é extremamente frágil, mesmo do ponto de vista da história da evolução. Tem um cientista muito famoso que trabalhou com evolução, fez pesquisa, que se chama Stephen Jay Gould, né? E ele escreveu que se você pegasse a fita da história da evolução e tentasse reproduzir ela, dificilmente você chegaria de novo no homem. Porque você tem vários momentos da história da evolução das espécies em que poderia ter caminhado para uma direção totalmente diferente. E ele é agnóstico, Stephen. Ou seja, essa constatação não exige fé para ser feita, exige conhecer ciência. Então, quem conhece ciência sabe, isso não tem como negar, que o nosso universo, a nossa existência aqui é muito especial, muito rara. Isso é consenso. Agora, a explicação, como eu disse, não, né? Aí tem outras ideias que tentam explicar a nossa existência aqui, esse fato raro, com base em probabilidade. Então, criam a teoria dos multiversos, que diz basicamente que existem infinitos universos possíveis e a gente está num deles e sabe que está aqui porque deu certo. Senão não saberíamos, não existiríamos, né? Agora, é uma teoria que não é física. Essa teoria do multiverso é uma teoria filosófica. Não tem comprovação física nenhuma. E nunca vai ter, porque ela é montada de tal maneira que ela não pode ser negada. Então ela não é testável. Não é científica.
Assim como o design inteligente, ele não é negável, não é testável, então não é teoria científica. E ela é, no fundo, uma teoria filosófica para acalmar o ânimo daqueles cientistas que não podem apelar para a fé para explicar a razão das coisas existirem. Eles estão buscando a razão, né? Alexandre, um outro ponto que hoje mexe muito com a ciência e a fé é a questão da física quântica. Porque alguns físicos querem, ou físicos, ou até outras pessoas que não sejam físicas, mas que apelam para a física quântica para explicar certos fenômenos naturais ou sobrenaturais. Né? Tem aquele famoso livro O Segredo. Né? Eu queria que você desdobrasse um pouco essa história toda. O que é física? Tentar explicar assim em linguagem. A gente sabe que a física quântica é extremamente complexa, mas você tentar explicar assim para as pessoas e esses desdobramentos todos. Aí a culpa realmente não é dos físicos, a culpa é das outras pessoas que tentaram pegar essas ideias da física quântica e fazer livro para vender e publicar em outras coisas. Quem fala de física quântica aplicada à medicina, aplicada à química, aplicada à espiritualidade, aplicada a qualquer outra coisa, psicologia, é charlatão. Estão fazendo uso indevido. Estão fazendo uso indevido. Então, ou por ignorância ou por má fé. Física quer dizer natureza, né? A física quântica é uma teoria que surgiu... Quântica vem de quanta, né? Com a quantidade, um pacote de energia, né? Isso. A física quântica é uma teoria que surgiu ali por começo de 1900. Max Planck propôs essa teoria. Max Planck, o alemão. Um alemão, propôs essa teoria em 1900. E a partir dali ela foi se desenvolvendo para explicar o comportamento dos átomos, basicamente. Basicamente isso. Claro que depois ela atingiu uma proporção muito maior do que essa, mas inicialmente era para explicar o comportamento dos átomos. Então a primeira proposta de explicação concreta, né, foi do Einstein, em 1905, ele ganhou o prêmio Nobel por ela, inclusive. Pelo efeito fotoelétrico, né? Exatamente. Mas é uma coisa muito interessante, as pessoas pensam que o Einstein ganhou o prêmio Nobel porque ele descobriu a teoria geral da relatividade. Não foi, descobriu o efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico. A teoria geral da relatividade veio depois. Aí, como eles não repetem o prêmio Nobel, né? Senão ele ganharia 2 vezes, né? Poderia ganhar, né? Poderia ganhar. Eu acho que ele não ganhou porque não... É um caso... Mas há o caso de repetir o prêmio Nobel? Sim. Alguém que ganhou mais de uma vez? Marie Curie ganhou 2 vezes. É uma mulher... Ganhou 2 vezes. A química? Da radioatividade? Isso, ganhou 2 prêmios Nobel. 2 vezes? 2 prêmios Nobel. E tem outras pessoas que ganharam 2 vezes também. Pode repetir, sim. Agora, o caso do Einstein é um caso para um historiador da ciência, né? O que houve? Porque ele viveu tempo suficiente para a relatividade, pelo menos a especial, ser comprovada. Ele morreu em 55, né? Então ele viveu tempo suficiente. Mas voltando à física quântica, então é uma teoria que surgiu para explicar o comportamento dos átomos. Só que ela traz alguns elementos filosóficos que não estavam presentes na física anterior. Então ela quebra um paradigma da física. Que elementos são esses? Na física anterior, a física newtoniana, e que foi desenvolvida depois, a gente pode chamar basicamente de física newtoniana, mas que muita gente trabalhou nela. É uma física que tem o determinismo. Se eu conheço uma causa e uma lei física, eu sei qual vai ser o efeito. Né? Então, não há probabilidade. Se eu conhecer a configuração inicial dessa mesa e a força com que uma pessoa chute ela para cima, eu vou saber onde vai cair cada um desses livros. Isso é determinismo. Certo. Assim era a física até 1900. A física de Newton. Até 1900. Ação, reação. Isso, até 1900. Certo. A mecânica quântica, a física quântica, não é assim. Ela tem um elemento de probabilidade. Porque isso acontece no mundo subatômico. Então, se isso daqui fosse uma mesa de um tamanho minúsculo, menor que do tamanho de um átomo no mundo subatômico, e alguém desse um chute nessa mesa, eu não poderia dizer onde vai cair cada um desses livros. Existiria uma probabilidade de cada um deles cair num lugar diferente. E aí isso traz elementos novos para a física. Um paradigma novo, verdadeiramente um paradigma novo. E esses elementos são usados indevidamente pelo pessoal da área que quer usar a física quântica aplicada a outras coisas. Então dizer, por exemplo, né, a gente sabe da física quântica que 2 partículas podem interagir à distância. Então as pessoas querem dizer que algumas pessoas dizem que a gente poderia explicar aí telepatia e outras coisas, né, à distância, enfim. A gente sabe da física quântica que os átomos podem se agrupar e interagir, enfim, vários fenômenos que a gente sabe disso, né? E eles querem dizer que eu poderia, induzir com a minha consciência,
fenômenos no meu cérebro, no meu corpo, a ser uma pessoa, enfim, melhor, mais saudável, só com um pensamento positivo. Isso não tem nada de física quântica. Isso não tem nada de física quântica. Você leu o tal livro, O Segredo? Eu tive paciência, para falar a verdade. Mas você tomou conhecimento, assim, básico dele, né? Quer dizer, é uma coisa muito bem elaborada, né? Quer dizer, embora seja uma fantasia, mas que enganou muita gente. É bem elaborada, mas ela é construída em cima de conceitos errados da física. Sim, então, sim. Qualquer pessoa Só que o fato das pessoas não entenderem da física quântica, como ela é, na realidade, as equações de Schrödinger, aquela coisa complicadíssima, dualidade, partícula e onda, né? Que é uma coisa complicadíssima. Sim, até hoje os físicos procuram entender qual é realmente a essência disso. Né? Exatamente. Sem entender isso, as pessoas fazem uma transposição disso para a filosofia, para o otimismo e tal. Agora, em termos de religião, qual é o perigo disso? Superstição. 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 Quer dizer, a pessoa fica vivendo uma utopia, uma coisa que não é real. Que não é real. Isso pode prejudicar a fé da pessoa. Claro, porque a superstição é um pecado grave contra a fé, né? Qualquer superstição é um pecado grave contra a fé. Se a pessoa tem consciência daquilo que está fazendo, se torna um pecado grave. A pessoa que é supersticiosa, usa trevo de 4 folhas e só entra na sala com o pé direito, só faz aquilo, e tem consciência de que isso não é, isso é contra a fé, é um pecado. Mas só que tem uma coisa, perde a fé, né? A superstição, a pessoa sabe que é superstição. Agora, quando a pessoa pega física quântica, aí dá aquele caráter de ciência, de cientificismo, como é que fica aí? Isso não deixa de ser superstição. Ela não entende, né, as questões da física, mas no fundo ela está usando uma coisa que é falsa, que não é verdade. Então, as pessoas que fazem isso, na verdade, o grande problema são as pessoas que vendem isso e que ganham dinheiro com isso. Sim, claro. Elas usam da autoridade da física para enganar outras pessoas. Então a gente sabe, né, professor, de pessoas que inclusive abandonam tratamentos médicos atrás de cura quântica e todo tipo de coisa, que é um absurdo, né? Assim como tem gente que vai cura espiritual, né, do espiritismo, fazer aquelas cirurgias, aquelas coisas, né? A gente sabe que tem gente que vai para o lado da medicina quântica para isso. Né? Isso é uma coisa realmente que precisa ser bem alertado para os jovens. Ciência é uma coisa, revelação é outra coisa. A ciência procura a verdade no laboratório, a revelação traz a verdade de Deus para a gente. Sim. Né? E as duas se encaixam aí. Como é que você junta essas coisas, a ciência com a revelação? Eu acho que é difícil imaginar como elas poderiam estar separadas, na verdade, né? Eu quero dizer, a ciência a gente está estudando no âmbito da natureza, e a revelação não é sobre as leis da natureza, a revelação é sobre as coisas do coração do homem, como o homem se dirige e se relaciona com Deus. E a ciência nunca vai falar sobre isso. Então, na verdade, não tem como... Elas são uma coisa só, porque nós somos uma coisa só. Agora, né? A ciência, ela apresenta um pré-requisito para você também, como que credenciais para você receber essa revelação. Exatamente. Porque os grandes teólogos, como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, foram homens de ciência e foram homens de fé. Claro, porque a fé não é irracional. Exatamente. A fé São Tomás é um homem que estudou muita filosofia. Exatamente. Um grande teólogo, mas a base quer dizer, por que um sacerdote estuda muito filosofia? Para ele aprender a pensar. Exatamente. Aprender a pensar corretamente. Há uma heresia que foi condenada pelo Concílio Vaticano I, que é o fideísmo. O fideísmo. Ou seja, né, pensar que a fé é algo irracional. E isso é uma heresia. A fé é racional, né? Ainda que haja a revelação para iluminar coisas que não podem ser atingidas pela razão, essa revelação de maneira nenhuma é incompatível com a razão. É isso que diz a Fides Ratio do João Paulo II, basicamente. Então elas se complementam. O catecismo da igreja, quando fala da ciência e da fé, e fala bem no começo dele, né? Ele diz, e citando exatamente o Concílio Vaticano I, o homem é capaz de Deus. Isso. Ou seja, o homem, ele só com o uso da razão, da luz natural, ele é capaz de saber que Deus existe. Exatamente. E aí São Paulo fala que não tem desculpa a pessoa viver um ateísmo. Como é que a gente pode, em termos pastorais, assim, viver isso, Alexandre?
Porque é um negócio muito sério. Você vê, né? São várias passagens, né? A sabedoria fala, é insensato aquele que, conhecendo as obras, não vê o artista, não vê Deus. E São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, fala a mesma coisa. Não tem desculpa a pessoa não ver Deus. Sim. Né? Eu acho que incentivar a estudar muito, sempre, né? Muito, sempre. E estudar com uma vontade de entender verdadeiramente como são as coisas. Eu quero dizer, há pessoas que às vezes vão estudar para se defender. Ou seja, a pessoa tem um pouco de fé, e eu vi alguém falar do caso do Galileu. Aí ele vai tentar estudar um pouco de história, para se defender daquilo. Aí ele ouve falar do caso do Big Bang, e ele vai tentar ler um pouquinho de física para se defender daquilo. A gente deveria, os católicos, os leigos, tomar uma postura de ir adiante nisso, tomar dianteira nessa questão, de maneira que a gente estude a ciência, a história, a filosofia verdadeiramente a fundo para entender elas, porque elas são coisas de Deus, são maravilhosas para se conhecer. E aí um católico bem formado nisso e bem formado na sua fé, não tem quem debata com você. Eu vou fazer uma pergunta para você que vários jovens me fizeram. Vários jovens me fizeram essa pergunta. Professor Felipe, o senhor, por e-mail, né? O senhor que é um homem de ciência e fé me diz o seguinte, eu estou na faculdade, não sei se eu faço, acabei a faculdade, não sei se eu faço ou não um mestrado ou se eu vou me dedicar a vida só para estudar teologia, porque senão eu não vou ter tempo para fazer as duas coisas. O que você diria para um jovem desse? Você entendeu a pergunta? Entendi, eu acho que ele quer ter uma vida de fé muito comprometida, muito séria. E acha que não pode gastar tempo com não pode gastar tempo com estudo. Com mestrado, com doutorado. Exatamente. E que é bobagem, né? É bobagem, porque as duas coisas são necessárias. Você incentivaria ele, que tem vocação para estudos avançados, ele para um mestrado, um doutorado? Sim, sem dúvida nenhuma. Então fico com a consciência mais aliviada agora, porque é o que eu tenho feito. E a teologia, eu tenho dito não o deixar seguinte, de estudar a igreja teologia. precisa de grandes católicos, que sejam mestres, doutores, não pelo título em si, mas pela sabedoria, pelo conhecimento científico. Exatamente. Que ele vai ter. E que gostem daquela área, que o sujeito não vai estudar astronomia porque quer defender a igreja no âmbito da astronomia, mas que ele estude astronomia porque ele é verdadeiramente apaixonado por astronomia. A gente estava falando sobre a Bíblia. No livro do Gênesis, logo depois que Deus fez o mundo, está escrito, e Deus viu que era bom. Ou seja, o mundo é bom. As coisas criadas por Deus são boas. A gente que desvirtuou. O homem é que desvirtuou com o pecado original. Então, estudar a ciência é maravilhoso, porque ela é boa. Foi querida e desejada por Deus, e Deus viu que era bom. Está no Gênesis. É esse exatamente o ponto que eu falei aqui, que o Stanley Jack pega. Se Deus viu que tudo era bom, a ciência é boa, então tem que estudar isso. E não o conceito das religiões orientais que disseram não. Não é nada disso, e aí não estudaram a questão. E a igreja precisa, então, como o senhor falou, de leigos que tenham essa boa formação, leigos que estejam realmente preocupados em mostrar para o mundo que é possível ser um católico bem informado e uma pessoa normal no meio da sociedade como qualquer outro, que ele não é um alienígena dentro da sociedade, alguém que vem de fora, né, trazer ali alguma coisa para dentro da sociedade. Alexandre, nós já devemos estar chegando no final do programa, já estamos no último, mas eu tenho uma pergunta muito importante. O Papa Bento XVI inaugurou um programa que parece que começou com João Paulo II, que é o Pátio dos Gentios. Pátio dos Gentios, sabe, aquele pátio que tinha no templo lá dos judeus, que os pagãos não, era só para os que não eram judeus, né, dos gentios. Esse programa do Papa Bento XVI é um programa ousado, que ele está em andamento agora com o Papa Francisco, que é o quê? Com a igreja conversar com os ateus, mas de alto nível, ir para as universidades, pegar os cientistas. O próprio Papa Bento XVI gostava muito de... Teve aquele célebre encontro dele com o Habermas, né? Aquele ateu ali. Famoso encontro, né? Como é que você vê isso tudo hoje? Eu vejo que é isso que é necessário, né? Vai dar fruto isso? Vai dar fruto isso. E isso tem que dar fruto e tem que partir dos leigos. Aí, o Papa Francisco tem pedido muito que os leigos sejam protagonistas dentro da igreja, que assumam o seu papel, que não sejam clericalizados, que não fiquem tentando fazer o trabalho dos padres, né?
Ou seja, por que essa discussão hoje aí de tentar ordenar leigo e tal? Porque estão tentando clarizar que o leigo assuma o seu papel dentro da sociedade. Leigo é leigo, padre é padre, isso, separa as coisas. Que o leigo faça esse trabalho desse átrio dos gentios, que um leigo bem formado vá para a universidade, vá para a televisão, vá para a política, mas uma pessoa bem formada e que dialogue e conviva com seus iguais na sociedade que não são católicos. E esse testemunho, esse diálogo vai render frutos inimagináveis, vai ser um mundo novo a partir daí. Os papas têm falado muito disso, a enculturação, né? Levar a fé para dentro da cultura, né? Isso. Alexandre, você tem acompanhado um pouco o desdobramento desse Pacto dos Gentios? Eu não tenho tido muito tempo de acompanhar, porque isso está acontecendo em várias universidades do mundo, né? Eu sei que tem pessoas muito capacitadas, até do Vaticano, até cardeais, que vão às universidades e dialogar com professores que se dizem ateus. Sim. Quer dizer, é uma coisa ousada, mas maravilhosa, né? Exatamente, ousado, mas maravilhoso, e vai render muitos frutos, né? E mais ainda quando eu insisto, quando a gente tiver isso entre os leigos, ou seja, não preciso, né, que mandar um cardeal para ir fazer essa discussão, mas que a gente tenha muitos Sim, leigos. eu penso que exatamente está começando. Começa assim, né? Está começando dessa maneira, mas ela deve se desdobrar. Uma ideia sendo semeada, né? Depois vai se expandir. E aí os frutos são imensos. Né? Outra coisa, quando a gente percebe isso, Alexandre, às vezes não é nem por má fé, é aquilo que você falou, por falta de formação, né? Alguma pessoa muito culta na ciência, grandes cientistas, eu encontrei isso, ele olha isso daqui, uma Bíblia, como uma crendice, né? Qual é a resposta que a gente tem que dar para essas pessoas? Quer dizer, a resposta que eu dou é a seguinte: você acha que o Papa Bento XVI é um cretino, que acredita em crendice, um homem que tem 2, 3 doutorados? Você acha que aqueles cientistas todos que nós apresentamos aqui são cretinos que vão gastar sua vida atrás de uma crendice? Né? Mas o que mais a gente poderia dizer? Testemunhar. O católico bem formado, testemunhar com a sua vida, com o seu trabalho, de que, não, eu sou um bom profissional, no caso, um cientista, sou um bom professor, enfim, conheço a minha área de trabalho com excelência, sou respeitado por isso, e, portanto, não sou, né, como o senhor falou, né, uma pessoa ignorante. Né? Eu sei, e se eu acredito nisso, é porque existe base racional, de inteligência para acreditar nisso. Eu estudei a Bíblia a fundo. Então, assim como eu estudei a minha ciência a fundo e acredito nela, e eu estudei a minha religião a fundo e acredito nela. E por isso eu mostro com a minha vida que essas duas coisas são coerentes. Esse exemplo. Ok. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações o que mais que eu tenha colocado aqui. Bom, a gente tem muita coisa ainda que a gente pode conversar. Tratando da ciência e da fé, uma coisa que o catecismo diz é o seguinte, que a fé exige credenciais. Ou seja, muita gente erra no caminho da fé, ou seja, vai para religiões que não foram da vontade de Deus, não foram fundadas por Jesus Cristo, porque não pedem as credenciais. Né? Quais seriam essas exigências da ciência diante da fé? Então, assim, por que eu sou cristão e eu não sou budista ou eu não sou de outra religião? Qual é essa pergunta um jovem me fez. Por que eu tenho que ser cristão? Sim. Por que eu não vou ser budista, não vou ser espírita, não vou ser uma outra coisa? Que resposta você daria para uma pergunta dessa? Olha, é uma resposta um tanto pessoal, não sei se é a minha resposta mais correta, mas eu me fiz essa pergunta no meu processo de conversão. Porque antes daquela conversão do coração e depois a conversão intelectual. E eu fui estudar as outras religiões também, o islamismo, o budismo e várias outras religiões. E eu encontrei coisas maravilhosas nessas religiões. Mas quando eu fui estudar o catolicismo, o cristianismo, eu encontrei uma coisa que eu não encontrei em nenhuma delas. Uma loucura de amor de um Deus que é capaz de se encarnar, se fazer homem e morrer pela humanidade. Aí está o diferencial. Isso é próprio de Deus. Essa religião é de Deus, sabe por quê? Porque ela tem uma lógica, uma revelação
que não é humana. Se você vai estudar o islamismo, o judaísmo, outras religiões aí, né? Você percebe que a lógica dela é toda humana. Toda ela é construída por uma lógica humana. Não tem nada. Fundada por homens. Porque foram fundadas por homens. Agora, quando você pega uma religião que diz que um Deus se fez homem, se desfez de toda a sua glória divina para se fazer homem e morrer por um bando de homens pecadores para resgatar eles, isso não é humano. Exatamente. Uma religião que manda você morrer dando a vida, né, pelas outras pessoas, essa religião é divina. Então, essa foi a minha resposta. Eu não sei se essa resposta é capaz de satisfazer. A resposta é Jesus Cristo. Eu quero chegar. Exatamente. Eu encontro com Jesus. Eu tenho também trabalhado nesse sentido. Eu encontro com Jesus. Eu escrevi um livro, Por que Sou Católico? Eu começo exatamente aí. Jesus Cristo existiu? Existiu. Era Deus? Era Deus. A Bíblia que prova que Jesus era Deus é autêntica? É autêntica. A partir de quem? Dos racionalistas que tentaram destruir a Bíblia. Tentaram mostrar para o mundo que a Bíblia era uma farsa. O seu Renan, seu Harnack, seu Voltaire, seu Diderot, e etc. E se quebraram a cara. E mostraram para o mundo que a Bíblia é autêntica, não é uma farsa. Ora, e se ela é autêntica, ela é uma farsa, é ela que prova que Jesus é Deus. Sim. E aí acabou, porque se Deus fundou uma religião, eu não vou poder seguir outra. Então, a hora que seria um bom raciocínio esse? Sim, exatamente. A hora que você percebe que você conhece Jesus, a pessoa de Jesus, tem um encontro pessoal com Ele, porque esse encontro não é de coletivo, de sociedade, é um encontro pessoal. É individual. Individual e único. Não acontece igual, de novo, para duas pessoas. Aí você se convence de que essa é a única religião possível. Alexandre, olha, chegamos ao final do nosso programa. Agradeço muito já, a segunda vez que você vem aqui a esse nosso programa em pouco tempo. Eu fico muito feliz, porque esse é um assunto que eu acho muito importante para o jovem. Evidentemente que tem muito mais coisa para a gente desdobrar. Tem esse livro Ciência e Fé em Harmonia que eu escrevi, tem outros livros muito bons, tem o outro que eu já falei, Uma História que Não É Contada. O importante é que você, a partir desse start que nós demos aqui, esse começo, você continue a estudar essa questão. Alexandre, muito obrigado, Deus lhe pague. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui na Canção Nova, essa obra maravilhosa de Deus. A gente anda aqui por dentro da Canção Nova e percebe como ela toca a vida das pessoas, como é maravilhoso estar aqui. Então, eu agradeço o convite dos senhores de estar aqui, de poder estar aqui e falar sobre essas coisas tão importantes.